que eu estou aqui para compartilhar com vocês um tema que foi preposto aqui pela casa, por esta casa, que também eu considero como minha casa, que é falar sobre a justiça da reencarnação, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, aonde também dá vazão a falar da pluralidade das existências. Meus queridos, primeiramente, para que a gente possa refletir sobre esse tema, é preciso meditar sobre a questão. Vamos desmistificar aquele Deus dos exércitos, aquele Deus carrasco, aquele Deus partidário, aquele Deus que faz a negociata, eu te dou e tu me dás. Vamos apresentar aqui, não esse Deus, vamos apresentar um Deus de infinita bondade e misericórdia, que é galáctico, que é sideral e o Pai do universo, que tem um grande amor pelas suas criaturas. A gente já parou para pensar no enigma da vida, meus queridos? Que é uma coisa que a gente faz uma introspecção no nosso universo íntimo. De onde eu venho, para onde eu vou, qual é a razão da minha existência, sobreviverei ou não após o túmulo? A gente já fez essas indagações? Com certeza a gente faz, a todo momento a gente sempre reflete. E dentro dessa questão da justiça da reencarnação, meus queridos, não é uma coisa inventada pelo Espiritismo. Grandes religiões orientais, lá do passado, há 4.000 anos antes dos autores da própria Bíblia, já falava de vida após a morte. Já se falava de vidas sucessivas. O próprio filósofo Sócrates, eu não sei se vocês já ouviram falar, há 400 anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: ele foi o primeiro a falar sobre a existência da alma, a imortalidade do espírito, dizendo assim: olha, eu estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram, e que as almas que morreram estão mais vivas do que nunca. Olha só, Sócrates falando isso. Logo depois de Sócrates, vem um outro aluno de Sócrates, chamado Aristóteles, que vem trazendo uma questão muito importante, criando uma questão lógica. Mas aonde você quer chegar com isso? Sobre a lógica. Por que utilizar a lógica, meus queridos, nos dias atuais? Hoje nós vemos pouquíssimas pessoas que costumam dizer que uma coisa é lógica ou, em contrapartida, ilógica. Mas poucas têm o poder, o embasamento para ter esse discernimento. Mas por que você diz isso? Porque a lógica é a única ferramenta que nos pode orientar em direção à verdade, ou mais próximo dela. Embora a nossa verdade, ela seja uma verdade relativa e não absoluta. Mas sem a lógica, o que acontece? A gente fica refém dos donos da verdade, e os dogmas jamais podem ser questionados, meus queridos. Olha só. E aí a gente fica submisso muitas vezes a estes dogmas. Mas agora, trazendo essa questão da lógica, partindo do princípio que Deus é justo, meus queridos,
Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador e supremo de todas as coisas, acreditam que ele é perfeito, eterno, imaterial, imutável, magnânimo e principalmente justo. Se Deus possui todas essas virtudes, vocês acham que Deus estaria sujeito às nossas imperfeições? Para a gente começar a refletir. Porque Ele é perfeito acima de tudo, não é verdade? Lembrando que o conceito de justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. E partindo desse pressuposto de que Deus é justo, seria justo impor sofrimentos e trazer dores a quem quer que seja? Para a gente poder refletir. Se Ele é justo? Resposta: não. Com veemência. Tal ação vai contra o próprio conceito de justiça. Não é verdade? Então nós podemos ter a conclusão o seguinte, que Deus não pode ser justo e injusto ao mesmo tempo, cometendo injustiças a todo momento. Por isso que a gente tem que interiorizar isso. Seria justo Deus fazer que outras pessoas, desde o seu nascimento, já por algum motivo fazer esta pessoa sofrer? Ou porque outras pessoas fizeram, você pagar por um erro de que outras pessoas fizeram? Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo, desde o nascimento, situações terríveis. Olha aí, sem que elas tivessem merecido. Então Deus estaria sendo novamente injusto, meus queridos. Qual a explicação que nós teríamos para aquelas pessoas que nascem com alguma enfermidade, alguma deficiência, alguma anomalia física ou mental? Qual é a explicação que nós temos? Por que que uns nascem perfeitos e saudáveis, desde o nascimento, e outros já nascem com um sofrimento desde o berço? A gente pode interiorizar isso. Qual que é o critério que Deus estaria utilizando para escolher? Olha, você é saudável, você não. Você vai nascer com os problemas de diversas maneiras. Deus estaria dando privilégio a uns e não privilégio a outros? O que vocês acham? Para a gente poder refletir. Se houvesse apenas uma vida e a gente tivesse o intuito de atingir aquela chamada salvação, então por que alguns nascem com mais condições favoráveis para atingir tal objetivo do que outros? Para a gente poder refletir. Muitas pessoas nascem em famílias totalmente estruturadas, que lhes dão educação, bom exemplo de moral, condutam e encaminham elas para o bem. Mas só que também o inverso olha só, outros já nascem em famílias totalmente desestruturadas, no meio da extrema miséria, sem nenhum referencial moral, às vezes vítimas cedo do descaso, da violência, da incompreensão,
da indiferença e também da injustiça. Além disso, meus queridos, essas pessoas sofrendo todas essas adversidades, após a morte teriam que ser ainda julgadas. Olha aí. E poderiam até mesmo ter a pena eterna pelos erros que cometeram apenas em uma vida. Quanta desventura, quanta injustiça. Além dessas pessoas terem sido injustiçadas por uma sociedade esmagadora e cruel, teriam que enfrentar depois a morte a fúria do próprio Deus. Uma outra questão também: como explicar o caso daquelas pessoas, mesmo tendo sido boa a vida inteira, e num dado momento de sua vida, ela é surpreendida com uma doença grave, ou ainda são vítimas de acidentes terríveis, tragédias, pandemias? Como explicar? Para a gente poder refletir. Enquanto outras passam por toda a vida sem conhecer tal infortúnio. O que explica? Podemos alegar sorte de uns e azar de outros? Será que muitas pessoas também dizem o seguinte, que nós sofremos por causa dos nossos antepassados, daquilo que eles fizeram, ou até mesmo pelo pecado original cometido por Adão? Novamente eu pergunto, para que a gente possa refletir: teria alguma razão lógica? Por isso que eu falei de se utilizar a lógica. Você pagar por algo que outra pessoa fez? Tem razão, tem nexo isso? No nosso planeta nós temos mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, fora os desencarnados, que segundo a vertente espiritual, tem mais de 30 bilhões de espíritos, todos pagando pelo erro de 2 pessoas. Imagine uma pessoa então sendo presa. O seu pai cometeu o crime e a polícia não conseguiu pôr a mão nele. Você, como filho, teria que pagar a dívida do seu pai. Seria justo isso? É lógico que não, né? A resposta é não. Então a doutrina da reencarnação é a única que nos oferece uma explicação coerente, um conceito mais lógico e real. E Deus, Ele criou leis sábias e justas que regem o universo, a harmonia desse universo. A gente aqui pode ressaltar 3 delas. Qual que é a primeira? A primeira a gente pode colocar a lei da evolução. Tudo no universo caminha para a evolução, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. E a maior razão de nós estarmos aqui neste orbe, neste planeta, é trabalharmos em prol da nossa própria evolução. A evolução do espírito, meus queridos. A lei do livre-arbítrio também, muito falado.
Deus nos cria simples e ignorantes, nas mesmas condições iniciais. Por isso que Ele não dá privilégio para um e não privilégio para outro. E Ele, como um grande jardineiro, Ele nos coloca em estado de sementes. Só que o crescimento é por nossa conta e risco. Pode ter certeza disso. Ele semeia para que esta semente dê bons frutos. Então, nada impede, meus queridos, diante deste universo, que Deus distribua as suas criaturas em mundos diferentes. Sabe como é classificado a categoria dos mundos, segundo a doutrina espírita? Nós temos um mundo primitivo, segundo, o mundo de expiação e de provas, a qual nós estamos vivendo atualmente. Nós temos o mundo de regeneração, a qual nós estamos adentrando lentamente. Nós temos os mundos felizes e ditosos. Nós temos os mundos crísticos. Nós temos os mundos celestes. Tudo dividido em categorias. Então, como eu sou um espírito imortal, eu posso, dependendo da minha condição evolutiva e moral, habitar num planeta na fase primitiva, num outro planeta de fase de expiação, como em contrapartida também, eu posso alcançar níveis mais elevados de evolução, em planetas mais elevados. Pode ter certeza disso. Então, meus queridos, tudo isso está relacionado a uma outra lei que a gente sempre coloca, a lei de causa e efeito. Porque ao fazermos escolhas em nossa vida, receberemos os resultados, positivo ou negativo, das mesmas. Portanto, a semeadura é livre. A colheita se torna obrigatória. E a lei de causa e efeito, ela exprime a verdadeira justiça da reencarnação, meus queridos. Então Deus não precisa, a cada momento, a cada erro nosso, ficar nos punindo, ou a cada acerto nos premiando. Aliás, Deus não pune ninguém. Somos nós que nos autossabotamos. E também, mesmo Ele não punindo, a gente tem ainda atitudes impensadas e atitudes equivocadas. Porque ainda a gente é imperfeito. Colhemos o que plantamos ontem, né, que eu acabei de falar, e colheremos amanhã o que nós plantamos hoje. Aí vocês podem estar se perguntando assim: o que eu posso então plantar agora, nesse momento, para colher amanhã? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50, na dimensão espiritual, o que eu vou colher? Os frutos que a gente plantar aqui. E aqui é um grande laboratório, aqui é uma grande escola, aonde a gente pode escolher passar de ano ou repetir de ano, não é verdade? Estudar ou negligenciar.
aí fica a nossa escolha. A cada ano letivo nosso, a gente tende a atingir um nível mais elevado, aonde a gente pode deixar aquelas escolas iniciáticas e estar em escolas mais evoluídas. E olha o que o André Luiz ele fala sobre a justiça da reencarnação. Que ela é o meio, a educação divina é o fim. Temos a necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. O André Luiz dizendo isso. Mas, Rogério, o que muda em minha vida trazendo a justiça da reencarnação? A gente pode se perguntar também. Que a misericórdia divina é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, meus queridos, de forma alguma. Entre bons, entre maus, a chuva nasce para todos, para os puros e para os impuros também. Deus não irá escolher uns e abandonar outros, porque nenhuma ovelha se desregará de seu rebanho. Há esperança para todos, inclusive para os muito maus, que um dia se tornará muito bom. Que Deus nos proteja e nos abençoe.